Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Joseph Ratzinger, Bento XVI, sobre Jesus de Nazaré. Esse livro, publicado pela editora Planeta, do Brasil, em 2007. O Joseph Ratzinger, né, em 2005, ele foi eleito Papa Bento XVI. Então aqui ele já é 2 anos de papado, né? Ele vai falar sobre Jesus de Nazaré, ele vai dar uma avaliação dele do ponto de vista histórico de Jesus, vai trazer algumas das conclusões da pesquisa do Jesus histórico. É interessante que ele traz alguns autores que ele cita, né? Entre eles eu destaco aqui o John P. Meyer, jesuíta americano, segundo o Ratzinger. Sobre um judeu marginal. Né? Essa obra, em vários volumes, de um jesuíta americano, é sobre diversos pontos de vista um modelo da exegese histórico-crítica, cujo significado, bem como seus limites, nela se tornam visíveis. Vale a pena ler a resenha do primeiro volume feita por Jacob Neusner. Tá? Bom, parece que está falando bem, né? Modelo da exegese histórico-crítica. Não quer dizer que está avalizando tudo que o Meyer está falando, né? Meyer está falando, mas, enfim, aparentemente recebeu uma boa crítica, né? No geral, né? Sem entrar em detalhes. Aqui na página 12, ele vai falar então sobre o método histórico crítico, né? E vai se referir a 2 documentos da Igreja, da Pontifícia Comissão Bíblica, a interpretação da Bíblia na Igreja, de 1993, e o povo judeu e a sua escritura sagrada na Bíblia cristã, 2001. Esses 2 documentos, eles tratam da questão da exegese seguindo o método histórico, tá? Constitui uma dimensão irrenunciável ao trabalho exegético. Então, ele está trazendo que o método histórico crítico, repetimos, permanece irrenunciável a partir da estrutura da fé cristã. Então, ele vai trazer essa questão do método histórico, né? O que ele pode extrair de positivo disso? Ele faz algumas críticas sem se referir a nenhum trabalho, né? Ele diz assim, várias dessas reconstruções de Jesus histórico podem rapidamente verificar que elas são muito mais fotografias dos autores do que a reposição de um ícone, entretanto tornado confuso. Então ele faz uma crítica de muitas dessas reconstruções, mas não diz a que crítica dele está se referindo. Né? Aqui não é criticar os trabalhos exegéticos do Jesus histórico. Pelo contrário, ele vai citar vários autores, Joaquim Jeremias, o Joaquim Gnilka, e vai citar vários autores, né? Extraindo as conclusões dele e utilizando aqui para o texto dele. Então, ele, de certa maneira, ele está seguindo o método histórico crítico em certa medida, né? Aqui ele fala essa questão da divindade de Jesus, né? Ele traz assim: cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, já encontramos no grande hino cristológico da carta aos Filipenses, Filipenses 2, versículo 6, uma cristologia plenamente desenvolvida, na qual se proclama que Jesus era igual a Deus, mas que se desfez de si mesmo, se fez homem, se humilhou até a morte na cruz, e que agora lhe é devida a veneração cósmica, a adoração que Deus anunciou ao profeta Isaías, Isaías 45, 23, como devida apenas a ele. Então é interessante que aqui ele responde, né, a crítica de que a ideia de um Jesus divinizado
é uma criação do Concílio de Nicéia, né, lá do século IV. Na verdade, não. Na verdade, você já tem esse hino cristológico aqui na carta aos Filipenses, na carta de Paulo, 20 anos, isso por volta da década de 50. Então, ele está assumindo a cronologia naturalmente a mais usual, né, das cartas de Paulo, como sendo escritas ali por volta dos anos 50. Com relação a Jesus, aqui na página 24, ele fala assim, ele fala de uma profecia ali que Jesus seria um novo Moisés. Novo Moisés, mediador de uma aliança superior àquela que Moisés pôde trazer no Sinai. Isso aparece em Hebreus 9, 11. Nesse contexto, devemos ler a conclusão do prólogo de São João. Ninguém jamais viu a Deus, Filho unigênito, que repousa no seio do Pai. É que no-lo deu a conhecer. João 1,18. Ou seja, em Jesus cumpriu-se a promessa do novo Moisés. Nele se realiza agora plenamente o que em Moisés se encontrava apenas em modo fraturado. Ele vive diante do rosto de Deus, não apenas como amigo, mas como filho. Ele vive na mais íntima unidade com o Pai. Então, aqui, veja, não há nenhuma contradição nisso. Ele está dizendo aqui o texto que ninguém jamais viu a Deus até que Jesus veio encarnado e ali se cumpriu a promessa de um novo Moisés. Isso está anunciado ali nas Escrituras. Mais uma coisa importante se torna aqui evidente: dizemos que na comunhão filial de Jesus com o Pai, a alma humana de Jesus era envolvida no ato da oração. Quem vê Jesus, vê o Pai. João 14, 9. Então aí se cumpre aí aquela profecia. Com relação às genealogias, né? Genealogia que traz ali Mateus, né? Ele se refere à genealogia de Mateus, ela é organizada lá em grupos de 14, né? 14 gerações, 14 gerações, 14. Ele diz assim, ó, a datação concreta permanece por isso vaga, porque a própria enumeração das gerações é organizada não tanto a partir de uma estrutura histórica, mas sim da promessa que se desdobra em 3 etapas e, portanto, não visa uma precisa fixação temporal. Então, ele está dizendo que as genealogias que aparecem em Mateus ali, elas não seguem precisamente uma fixação temporal. Tá? Então, é mais. Achei interessante aqui na página 30, ele fala do João Batista, ele diz assim: a séria credibilidade desses escritos toca-nos. Está falando dos escritos de Qumran. Parece que João Batista e também Jesus e sua família estavam próximos desta comunidade de Qumran. Em todo caso, há nos escritos de Qumran muitos pontos de contato com a mensagem cristã. Não devemos descartar a hipótese de que João Batista tenha vivido algum tempo nessa comunidade e lá tenha recebido parte de sua formação religiosa. Interessante, esse é um ponto que é explorado por autores como David Flusser, né? E que ele está tomando isso para o texto dele, né? Essa referência aí de essa referência de pobres de espírito, né? Que aparece lá em Qumran e aparece no Sermão da Montanha e mostrando nítidas influências, né? O David Flusser vai falar sobre isso. Outro ponto que ele fala aqui é sobre Barrabás.
Barrabás, ele diz assim: na história da paixão do Senhor, essa alternativa de que aqui se trata aparece numa forma verdadeiramente provocante. No auge do processo, Pilatos apresenta ao povo Jesus e Barrabás, para que seja escolhido um deles, pois um deles deve ser libertado. Mas quem era Barrabás? Temos conhecimento apenas do que se apresenta no Evangelho de São João. Barrabás era um salteador, aparece em João 18,40. Só que o termo grego salteador havia recebido um significado específico na situação política da Palestina. Ele significava o mesmo que lutador da resistência. Então, Barrabás era um lutador da resistência. Ele havia participado de uma rebelião, Marcos 15, 7. E, além disso, era acusado de homicídio, Lucas 23, 19. Quando São Mateus diz que Barrabás tinha sido um preso célebre, isso significa que tinha sido um dos destacados lutadores da resistência, talvez até o próprio cabeça dessa rebelião. Mateus 27, 16. Em outras palavras, Barrabás era uma figura messiânica. Era o Messias guerreiro. A escolha entre Jesus e Barrabás não é casual. Estão em confronto duas figuras messiânicas, duas formas de messianismo. Isso se torna ainda mais claro quando pensamos que Bar-Abbas quer dizer filho do pai. Trata-se de uma típica designação messiânica, de um nome cultual de um destacado cabeça de um movimento messiânico. A última grande guerra messiânica dos judeus foi conduzida em 132 por Bar Kokhba, que era o filho da estrela. É a mesma configuração do nome, a mesma intenção é apresentada. Por Orígenes, tomamos conhecimento de um outro pormenor muito interessante. Em muitos manuscritos dos evangelhos, até o século III, o homem, aqui em referência, se chamava Jesus Barrabás. Então, Orígenes traz essa informação. Jesus, filho do Pai. Ele se apresenta como uma espécie de sósia de Jesus. Concebiam a mesma pretensão, mas de modo totalmente diferente. A escolha consiste, portanto, entre um Messias que encabeça um combate, o Barrabás, que promete a liberdade e o próprio reino, e esse misterioso Jesus, que anuncia o perder-se como caminho para a vida. É então surpreendente que as massas tenham dado prioridade a Barrabás? É surpreendente? Então ele coloca esse cenário montado que simboliza, né, a escolha entre tipo de Messias que aqueles judeus estavam aguardando. Então é isso. Muito obrigado, então.